você não se esqueça nenhum minuto que é Jesus, o Filho de Deus, em todos o tempo, em todos os lugares, em todos os momentos das nossas vidas. Eu, na verdade, tinha preparado um texto, mandei para o pessoal lá do Data Show para usar alguma coisa, mas eu não sei se eu vou usar. Porque domingo passado, nós estávamos numa reuniãozinha pequena, aqui 8h30 da manhã, com a pastora Vera, e numa das conversas eu lembrei desse texto, eu citei o texto, e aquilo corroeu meu coração naquele dia, aquilo me corroeu, e eu fiquei pensando, meditando novamente durante a semana, mas ontem, quando eu estava preparando a mensagem, eu quis mudar, e eu mudei, mas quando eu chego aqui, tem uma música falando do texto, eu virei para a Gia assim, falei, eu não posso desobedecer, eu vou pregar algo que eu nem preparei, mas eu sei o que Deus falou comigo durante a semana, então eu vou compartilhar com vocês, e de alguma maneira eu volto para aquilo que eu tinha preparado. Mas eu queria falar de Lucas 24, se você puder colocar, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, porque nem está marcado nada. 24:13, que são os discípulos no caminho de Emaús. E a gente está com o tema de alargar, de estender, né? Hoje nós vamos comentar ainda também sobre o estender, o todo. Mas eu queria falar algumas coisas que a gente às vezes esquece desses dois discípulos ou da circunstância que eles estavam vivendo. E uma das circunstâncias é a seguinte coisa, porque para alargar, estender, né, expandir e firmar e não impedir, eu preciso obedecer a ordem de Deus, porque essa é uma ordem que Deus deu. Alarga, estende, né? Firma, não impeças. É uma ordem, foi uma ordem que Deus deu. Mas para acontecer isso, a gente precisa rever algumas coisas. E o Senhor Jesus também tinha dado uma ordem. Ele, se você sabe, finalzinho de Lucas 24, nós estamos falando da morte de Jesus, da ressurreição. E Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos, é assim: vocês vão ficar num lugar, vocês ficam reunidos, não se despeça, fiquem juntos. E esses discípulos, tinha um grupo de discípulos juntos, reunidos numa casa, num lugar. Aí tem a ressurreição de Jesus no domingo, as mulheres são as primeiras a irem lá e verem que Jesus ressuscitou. Mas tem esses dois discípulos, que perderam todo esse evento. Por que eles perderam esse evento? Vamos lá no 13. Eu vou ler a passagem toda, tá? Do 13 em diante até o 34. Tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. São 11 quilômetros, só para vocês saberem, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou lá com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamando Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres da que estavam conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e os dias já declinam. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Pode pôr mais um. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Eu acho tão interessante essa passagem, e eu estava no domingo pela manhã, e depois durante a semana meditando nela novamente, e eu estava pensando, e o Senhor tocou ali, o Espírito Santo: esquece o que você escreveu, esquece o que você meditou, esquece as pesquisas que você fez, fala que eu encontro com eles no caminho que eles estão. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor te encontra no caminho que você está, no momento que você está. Mas voltando para essa palavra, essa parte da história, e tem a ver com Isaías, na questão de o Senhor fala e a gente tem que fazer. O Senhor falou e esses dois não fizeram. Era para ficar junto, mas eles estavam tão frustrados, tão tristes. Eles caminham 11 quilômetros, gente. Você sabe o que é 11 quilômetros? Você já caminhou 11 quilômetros? A pé? Eu já. Já caminhei 22, na verdade. Em um dia. A pé. E quando eu caminhei 11 quilômetros, eu fui fazendo umas paradas, porque eu sabia que tinha 22, então eu fui sentando, e tomando uma água, e eu tinha café, tinha levado café no meu deserto. Mas tudo bem. Eu fico imaginando essa conversa. Eu fico imaginando esse Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus. Olhar duas pessoas, duas. Não eram os 12, não era a multidão que estava seguindo, mas duas pessoas. Ele olhou para dois e falou assim: eu vou caminhar com eles. A Bíblia não diz que momento que ele chegou, a Bíblia não diz que momento que ele parou ali, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não diz se Jesus caminhou os 11 quilômetros, Jesus caminhou os 2 últimos quilômetros. Quanto que Jesus caminhou, a Bíblia não nos diz. Mas a Bíblia diz que Jesus caminhou com eles. Quantas vezes Jesus caminha conosco? Todos os dias. E a gente não percebe. Quantas vezes a gente relata para Jesus o que está acontecendo, e a gente está falando dele mesmo. Quantas vezes a gente fala assim: Jesus, então, você sabe lá, né? Aconteceu isso, e aconteceu isso, e aconteceu isso. E Jesus está ali quietinho. Jesus é tão manso que ele fica quietinho, né? Ele podia ter falado assim: mas vocês são, vamos dizer, né? Vocês não percebem que sou eu? Jesus deixa eles contarem toda a história.
com dores. Aqueles homens estavam com dores, estavam frustrados, estavam com medo. Jesus deixa ele contar toda a história. Conta, vai contando. Ele podia ter chegado ali já fazendo a festa, né? Ei, o que vocês estão fazendo em volta? Talvez ele podia ter pego eles ali bem no comecinho, né? 50 metros, saindo de Jerusalém ainda, saindo pelos portões de Jerusalém, e falou assim, volta, nem caminha. Mas Jesus deixou aqueles homens. Eu não sei qual é a conversa daqueles dois enquanto Jesus não chegava, mas quando eles chegam, quando Jesus chega, se aproxima deles, eles estão falando da sua tristeza, eles estão falando do acontecimento. Jesus não para e deixa eles falarem. Jesus usa a técnica do desabafo. Pode falar aqui no meu divã, o que está acontecendo? Fala a tua história, fala o que te dói, fala o que te trouxe a caminhar, fala o que te trouxe a sair da presença dos seus amigos e irmãos, fala o que te trouxe a desobedecer uma ordem. Eu disse que era para ficar, vocês vieram, mas ele não falou nada disso, ele caminhou. E gente, quantas vezes eu já me peguei caminhando por estradas de Emaús na minha vida, não me afastando do Senhor, não é isso. Em momentos ou em alguma situação que o Senhor me disse para fazer uma coisa, eu estou fugindo, fazendo outra, porque eu estou frustrada, porque Ele não respondeu uma oração, porque uma promessa não se cumpriu, porque algo não aconteceu. Quantas vezes eu vou para o caminho de Emaús? Quantas vezes eu quero falar assim, eu quero me retirar um pouco, está demais aqui, não dá para esperar. Eu não estou acreditando no que essas mulheres viram, falaram, nem que os outros discípulos foram lá e também falaram, não está lá mesmo o corpo, eu não estou acreditando nessa história. Quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus, vem na igreja, ouve, faz a campanha de 7 dias, ouve, e a gente sai dessa porta, a gente faz o nosso caminho de Emaús de volta para casa. A gente volta como se não tivesse acontecido nada. A gente volta frustrados. A gente volta como se Jesus, as promessas deles não vão se cumprir. Aí Jesus caminha, conversa, explica. Olha, eu não sei quanto tempo Jesus levou para explicar, porque a Bíblia não fala, só fala que é 11 quilômetros. Mas Jesus explica de Moisés até ele. É muita história. É muito versículo na cabeça desse pessoal. É muita história. Vamos lá, Moisés, vamos lá, os profetas, vamos os juízes, os reis, os profetas, os maiores, os menores. Gente, de Moisés, vamos dizer, de Gênesis, de Êxodo até Malaquias. Vamos explicar isso aqui, ver se esse pessoal entende agora. Vocês querem prova? Eu vou falando, e Jesus vai decorrendo e contando, mas não estava escrito, mas não foi falado por tal profeta, não foi falado por Moisés, não foi falado por esse aqui, não foi falado pelo outro, e não foi falado, e nem assim aqueles 2 discípulos entenderam. Quantas pregações Jesus pregou ali naquela caminhada? E nós estamos falando que é Jesus pregando, hein? Não é nem nós, é Jesus. Quantas pregações Jesus pregou? O mesmo Jesus que um dia na sinagoga abriu o livro em Isaías, e quando terminou, as pessoas diziam, esse fala com autoridade. Quando Jesus falava, ele falava dele, de algo que é ele, de Deus. Ele tinha autoridade naquilo. E Jesus vem explicando para eles, e Jesus vem explicando para nós, de domingo a domingo. De domingo a domingo. E ainda está difícil da gente entender algumas coisas. Ainda está difícil da gente
E aí Jesus caminha, explica. Até que um momento ele chega no lugar que eles deviam chegar. Eu acho Jesus bem engraçado nisso, gente. Me perdoa, mas eu acho mesmo. Porque eu falo assim, Jesus, não me deixa caminhar 11 quilômetros, não. Quero te encontrar um pouquinho antes. Quero entender um pouquinho antes. Não deixa escurecer. Porque se eles começaram a caminhar pela manhã, chegaram à noite. Não deixa escurecer. Eu quero te entender um pouquinho antes. Eu quero te encontrar um pouquinho antes. Não quero voltar 11, não. Mas Jesus deixou. E ali, eu acho tão bonito. E eu vou falar sobre isso novamente. Porque daí vai dar a entrada do que eu quero. Eles preparam a mesa. Eles preparam uma mesa. Não é uma mesa bonita que nem essa. Eles preparam uma mesa. Nós cantamos aqui, né? A mesa está pronta. O que é uma mesa pronta? No sentido espiritual. A mesa da comunhão. Hoje a gente vai participar da ceia do Senhor. E ali, antes da ceia, né, Jesus fala, antes da ceia, antes de Jesus começar, em João, começar a preparação da última semana, da ida. Então a ceia, ele institui a ceia nesse último momento com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e ele fala assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se Jesus não morresse na cruz por nós, nós não teríamos direito a sentar à mesa com o Pai. E nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ser purificados, limpos pelo sangue de Jesus. Mas ali, preparar a mesa com pão. Até hoje, a gente não come tanto pão que nem no mundo, no Oriente, come pão. Nós comemos arroz. Naqueles lugares lá, pão é no lugar do arroz. Você come pão, pão e pão. Arroz é uma coisa assim, para o domingo. Não é todo dia. A alimentação de todo dia é pão. Pão com alguma coisa. É pão com algo. Pode ter até uma salada, não o jeito nós fazemos a salada, é um outro tipo. Não tem tempero, ela é inteira. Mas eles comem muito pão. Então assim, pão tem na casa de todo mundo. Tem em todos os lugares. E é tão engraçado que em algumas casas eles guardam pão até embaixo da mesa, da cama, nos saquinhos. Assim, é muito engraçado. Tem muito pão. Ali é tudo pão. E Jesus sabe disso. Ele vai usar um monte de parábola e vai dizer que ele é o pão da vida. Ele sabe qual a importância daquilo naquela cultura. Mas eles tinham pão, talvez peixe, talvez, sei lá, mais alguma coisa, ou talvez só o pão. Mas a hora que eles sentam, Jesus faz algo tão simples e abre os olhos deles. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus que são nesses momentos simples do sentar, do aquietar, é que meus olhos são abertos. Aí eu entendo quem está ao meu lado. Porque às vezes na minha correria de oração, que às vezes eu entro para orar com a minha agenda, né? Eu já venho pronta. Olha, eu vou falar isso, eu vou orar por isso, eu vou tal. Eu venho com a minha mente pronta às vezes. Mas quando eu coloco a mesa e sento, na maioria das nossas casas é assim hoje ainda, não é? Quando você senta na mesa, parece que você fala assim, tira o celular do lado, né? Aí você fala assim, parece que a mesa dá aquele lugar de sentar, esperar uma comida, ou comer, ou compartilhar, mas aquele lugar de sossego, aquele lugar de quietude, aquele lugar da família. Aquele lugar da família. Quando eles se preparam, a mesa não é desse tamanho até hoje, ela é baixinha, a gente senta no chão na maioria das casas, não na modernidade, em alguns lugares. E Jesus senta na mesa, senta ali no chão, perto deles. E eles
quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram. Nas coisas mais simples, Deus está nos chamando a atenção. Não é no pregador, não é na boa palavra. Elas ajudam, sim. Elas fazem diferença, sim. Mas elas são nas coisas simples. No partir do pão, os olhos foram abertos. No partir do pão, eles entenderam: é Jesus. Quando eles fizeram, Jesus foi embora, desapareceu. E esses homens, 2 homens que andaram 11 quilômetros, vão ter que voltar 11 quilômetros à noite. Eu acho que eles correram, deve ter corrido muito. Porque eles também queriam chegar e dizer: nós vimos, Ele ressuscitou, Ele se encontrou com a gente, Jesus, Filho de Deus, está vivo. E quando Ele chegou lá, os outros dizem: a gente já sabe, Ele já passou por aqui antes e para vocês perderam. Podiam não estar cansado, né? Podia não estar cansado, podia estar aqui sentado, desfrutando. Mas não, né? Eles tiveram, né? Jesus teve que passar ali e Ele passou com eles. E eles tiveram que retornar. Sabe o que eu queria lembrar para mim e para você? Alargar e estender. Hoje nós estamos falando de, vou falar um pouquinho mais de estender. A tenda, o toldo, a cobertura da nossa habitação é obedecer o que Jesus falou para fazer. Se Jesus mandou você fazer algo, faz, meu irmão. Faz. Não anda 11 quilômetros, que vai virar 22. Não é o caminho em si, mas é caminhar sem perceber quem está do teu lado. Caminhar sem perceber quem está do teu lado. Caminhar focado na sua situação. Ela é real, ela é verdadeira, ela é tão real, tão verdadeira, que Jesus falou o quê? Deixa eles falarem. É verdade, eles estão assim. Eles estão com medo, eles estão frustrados, eles estão assim, é verdade. Jesus não diminuiu a dor deles. Jesus não diminui a nossa dor. Ele não diminui a nossa dor. Por mais que ele olhe, talvez ele olhe e fale assim: isso não é nada, mas tudo bem, ele não vai dizer isso para nós. Ele vai nos respeitar até nisso. Você esqueceu das promessas que eu te dei? Isso não é nadinha, filho, isso não é nada. Mas tudo bem, ele respeita, ele ouve, o que Deus tem falado com você há anos atrás, ou ontem, ou hoje de manhã, que você precisa obedecer. Talvez há anos atrás o Senhor falou algo que você, nesse momento o Espírito Santo está lembrando você. E você vai ter que fazer assim, bate e volta para o caminho. E corre, tá, gente? Porque lá, naquela reunião, que Ele mandou a gente ficar juntos, vai acontecer outros milagres. Porque lá naquele lugar, Ele vai aparecer de novo. Porque lá naquele lugar vai ter o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez, com o batismo com línguas, com poder. Se você na tua vida tem algum lugar que você precisa retornar, que essa noite, que a gente está aqui relembrando o que Ele fez na ceia, que você retorne. Minha oração, meu pedido é que o Senhor abra os seus olhos. Eu já preguei sobre isso, mas o Senhor falou comigo muito sobre isso. Porque não é o abrir dos olhos, mas o desejo de obedecer. Isaías 54:2 é uma ordem dada. Vai ter gente que vai obedecer, vai ter gente que não vai obedecer. Vai ter gente que vai olhar para essas coisas e vai falar assim: de novo. Vou falar do DPL.
Mais uma vez, estou frustrado, que nem aqueles caras, que nem aqueles dois irmãos. Não quero nem saber, eu vou para o outro lado. Porque eu estou frustrado. Tem gente que vai olhar a reunião de oração, o que seja, leitura bíblica. Mais um ano. Mais uma vez, eu vou para o outro lado. Eu vou para o outro lado. Irmãos, tem um momento de obedecer. O Senhor nos chama para obedecer. Sabe? Ele fala que quem ama Ele, obedece às suas palavras. Pratica-as. Se você ama Jesus, como você responde Isaías 54:2? Como que você vai estender o todo? Esse todo que simboliza... Eu vou pedir só para você passar para mim as fotos. Para vocês verem mais ou menos como era uma tenda naquele período. E elas ainda são hoje. 3 aqui embaixo são tendas que eu já frequentei. Eu já dormi nesses lugares. As outras 2 não, são mais chiques. Eu não ando em tenda chique. Mas parte do nosso evangelismo entre os povos que moram nas tendas, porque tem muitos que moram na tenda, os beduínos, os berberes, a gente pode ir lá como turista. Você paga para ir lá, para ficar sem tomar banho, para dormir no chão, para comer terra, para comer, entendeu? Leite de cabra, de camelo, você paga para passar por isso. Mas é a única oportunidade que a gente tem de ir e evangelizar e orar. Então a gente tem um grupo específico que faz isso. Eu participei pelo menos 2 vezes por ano, desses 14 anos que eu fiquei por lá. Era um propósito que eu tinha de, pelo menos no primeiro semestre, segundo semestre, ficar um final de semana. A gente começava na quinta, ficava até no domingo. E tenda só para mulher, tenda só para homem. Então quando fala de tenda, eu sei que eu estou falando da tenda bíblica daquele período. É isso aí, ó. Daí tem as bonitas, as luxos, para o pessoal que pode pagar mais, né? Mas aí as outras, eu quis mostrar isso para vocês. Eu queria que você colocasse de novo, porque eu quero mostrar que as tendas nos representam e nós somos diferentes uns dos outros. E ela serve para proteger. E o todo, a cortina, dependendo do texto que você está usando, da sua Bíblia, que a parte de cima, que vai até embaixo, ela é proteção. Proteção do sol, proteção do vento, da chuva não, porque não chove, né? Mas o Sinésio pegou uma chuva, então não pode dizer que não chova. Em 50 anos choveu justo o dia que o Sinésio estava lá. Bem... Homem de Deus, fez chover no deserto. Quando o homem de Deus chega, chove. Assim. Mas enfim, não chove, então não precisa. Ela é feita de pano mesmo, não é aquelas lonas, não. É pano mesmo. Mas eu queria contar 2 experiências num desses lugares. Porque esse texto me lembra disso. Primeiro que, para estender uma tenda, não pode ser sozinho. Eles moram famílias um do lado do outro, mas não dá para fazer sozinho. Demora muito, atrapalha muito. Até consegue, mas não vai ficar igual. Eles precisam de ajudas. Quando o Senhor nos diz, estenda o todo, não tenta fazer isso sozinho na sua vida. O Senhor é o nosso Deus que nos protege. Ele é o nosso todo, Ele é a nossa bandeira, sobre mim é o amor, né? Tua bandeira sobre mim é o amor. O amor do Senhor nos protege. Sabe, quando Deus nos olha, Ele vê Jesus em nós. Nós somos protegidos por Jesus.
A Alessandra aqui é pecadora, é falha, passa medo ir nesses lugares, tem medo de cobra, fica nervosa de não ter água, detesta o calor, reclamava do calor, esperando uma oportunidade de conversar com uma mulher, de abraçá-la, de tomar um chá com ela, orando ao Senhor, Deus me dá essa oportunidade, porque se ela começar a conversa, eu não sou presa, mas se eu começar, eu sou presa. Então eu falo, Deus, que ela pergunte por que eu estou fazendo tal coisa, por que eu faço isso, por que eu estou aqui, Senhor, que ela faça uma pergunta para dar o gancho na conversa, porque daí eu falo, a senhora que começou, a senhora que perguntou, eu vou responder. Fica bem claro aqui, para os demais que estão ouvindo, foi ela que perguntou, né? E aí que a gente fazia. Mais uma coisa que para mim marcou muito, é que às vezes a gente saía caminhar, um solzinho de 45, 42, na cabeça não tem sombra, não tem árvore, não tem nada. Quando a gente via a tenda, ai Deus, que refrigério. Que refrigério que dava antes mesmo de chegar. Os passos até aumentavam, dá vontade de correr. Porque eu sabia que quando chegasse ali, não sei como, estava fresco. Tinha sombra, tinha abrigo, tinha lugar para descanso, tinha água, tinha chá quente, eles tomam chá quente. Bota 40, 50 graus, o chá é quente, pelando. Eu não entendo disso, mas aprendi a tomar. E acredito que deve ser, né? Porque é assim que eles fazem até hoje. Eles dizem assim, que não pode tomar gelado se está muito quente, porque você tem que equilibrar a temperatura do seu interna com a externa. Então se está 40 e poucos graus, chazinho vem assim, queima a língua. Eu tenho marquinha aqui, cheia de marca de queimar a língua, porque disse que daí diminui a temperatura dentro do seu corpo. Eu falei, ai meu Deus, não sei lá, né? Mas só tinha assim, vamos tomar, né? Eu ficava lá esperando para esfriar, eles ficavam bravos. Para, tem que tomar agora. Então, vamos queimar a língua. Mas a questão é que ali tinha algo para me dar. E quando Deus fala em Isaías 54:2, estende a proteção. Gente, Isaías 54:2 abre espaço para mais gente. Abre espaço, porque o Deus que prometeu, Ele vai trazer. Ele falou, para a direita e para a esquerda vai ter uma abundância, você tem que aumentar, porque vai vir coisas novas. E eu quero dizer, abre o teu espaço na tua mente para a coisa nova de Deus. Estende a tua proteção. Nós acostumamos, e agora eu vou falar para os velhinhos de casa. Nós acostumamos, e eu posso falar com segurança, porque eu sou a velhinha da casa também. Entendeu? Nós acostumamos com aquilo, bonitinha, a tendinha está lá bonitinha, está armada, está lá, tudo no lugarzinho, tudo assentado. Eu já sei onde estão as coisas, eu já sei como que é. Eu já sei o que eu vou encontrar, como que é o culto de domingo, como é o culto de quinta, como é o culto disso, como é o culto daquilo, eu já sei tudo. E aí Deus fala assim, estende. Estender nos fragiliza. Para estender tem que desmontar algumas coisas. Para estender tem que pôr no chão. Parece que a proteção vai embora. Para estender, ele puxa de um lado e puxa do outro. Parece que a gente fica meio desprotegido. E aí, a gente às vezes não quer não. Tá bom assim, né, Jesus? Até que o Senhor venha, né? Tá bom assim, tá bom. Já estou aqui, tá muito bom, estou esperando. Vou esperar até que o Senhor venha. Né? A gente está indo para o céu, vamos caminhando assim. A gente faz isso com Deus. A gente tem medo de perder a proteção, quando a nossa proteção não é o local, não é aquilo que a gente está acostumado,
a nossa proteção, o nosso socorro e proteção vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem de Jesus, que é o Filho de Deus. O seu todo, o seu lugar de refrigério, o seu lugar de aconchego é em Jesus. Nós precisamos também, às vezes a gente tem a nossa salinha de proteção emocional. E talvez o Senhor está falando assim, vamos mexer nessa área. Vamos expandir, vamos estender. Vamos também mexer nesses lugares aí. Vamos ampliar o seu conforto. Esse estender é para o nosso conforto ainda, é mais espaço. Para descobrirmos quem nós somos, para descobrirmos quem Deus é. E para descobrirmos o que Deus quer de nós para frente. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estender a nossa relação com Deus espiritual, gente. Também fazemos nossa tendinha. É assim que Deus... E colocamos Deus lá dentro, né? A gente faz a nossa tendinha, o nosso jeito de encarar Deus, de ver Deus, da maneira que Deus fala, da maneira que Deus responde, da maneira que faz, da maneira assim. Deus, não, se a gente vê às vezes uma coisa, não é Deus. Porque a gente tem o Deus dentro da tenda, né? A gente põe ele lá, a gente protege ele, porque ele precisa ser protegido. Está na hora da gente tirar as estacas que já foram tiradas, se você não percebeu, mas elas já foram tiradas. E está na hora de começar a ampliar, estender. 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 Sabe, o Senhor tem nos chamado mesmo para isso. Só que a gente vai voltar para o caminho de Emaús. Ou eu vou ficar, ou eu vou caminhar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você ama a Deus mesmo, porque eu sei que Ele te ama, Ele vai te encontrar no meio do caminho e vai trazer de volta. Você só vai bater a perna e vai cansar. Mas que você vai voltar, porque se você ama a Deus e eu sei que Ele te ama, Ele vai atrás. Ele vai atrás. Aqueles dois não estavam desviados, não, eles só não queriam, só estavam frustrados, estavam com medo, eles tinham tanta coisa, eles não queriam participar daquilo que o Senhor estava fazendo. Mas Jesus falou assim, não vou deixar ninguém não. Todos aqueles que Deus me deu, eu não vou perder nenhum. Pode voltar. E vai voltar. E vai voltar com o coração alegre, porque o Senhor ceou, o Senhor comeu, o Senhor partiu o pão contigo. E volta alegre, e volta alegre. E volta alegre para a presença de Deus. Agora eu vou voltar no texto que eu ia ler. Que eu queria comentar duas coisas dentro disso. Eu queria pegar duas palavras aqui. A gente é cheio de medos. De ampliar, de estender. Porque estender sai da zona de conforto. E a gente tem alguns medos. A gente tem medo. Mas eu queria lembrar uma coisa para mim e para você. Senhor está conosco. Eu vou repetir muitas vezes. Jesus, o Filho de Deus, está conosco. E Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele vai nos ajudar a caminhar nesse momento. Jesus, o Filho de Deus, está conosco. Uma coisa que eu tenho visto bastante na minha vida, mas bastante mesmo. Uma coisa que o Senhor falou comigo em 2010. Muita gente já sabe. Em 2010, quando eu estava saindo daqui, meu último dia de culto, os pastores estavam, eu nem lembro o que era, mas os pastores estavam todos juntos. E o Senhor já tinha falado muitas vezes comigo. Aí o pastor Joãozinho chegou a orar por mim, segurou na minha mão e falou assim: Deus tem uma palavra para você.
Você já sabe, mas você vai ter que lembrar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28. Eu ouvi aquilo, e aquilo me fortalece até hoje. Não que não está na Bíblia há muito mais tempo do que o pastor João falou. Mas aquilo me trouxe um impacto, como se fosse Deus falando ali mesmo comigo. Aí eu fui, meu primeiro período, eu fui para a Inglaterra, porque eu precisava melhorar meu inglês. Eu fiquei 4 meses na Inglaterra. E aí num culto, no último culto, numa igreja que eu frequentava, a última música daquela manhã, que não estava, terminou o culto, estava terminando, o pastor falou, toca essa música, não tinha nada a ver com a pregação, não tinha nada a ver, e a música era Emanuel, aquela música que a gente mais canta assim no Natal, né, perto do Natal, né, Emanuel, Emanuel, Emanuel. E naquela semana eu ia viajar, e o Senhor de novo falou comigo, ele falou assim, Emanuel é Deus conosco. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E aí eu fui para o país. E quando fazia 1 mês que eu estava lá, começou a Primavera Árabe. Vocês lembram disso? 2011. Eu estava lá. E quando começou, muita gente indo para o aeroporto, tentando pegar um avião. O meu grupo, a gente se reuniu e a gente falou assim, nós vamos avaliar como vai ficar as coisas, mas todo mundo com a mala pronta, porque se precisar partir, a gente vai partir todo mundo junto e tal. E naquele período foi cortada a internet, eu já contei isso para vocês, eu não tinha, na rua da minha casa, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, mas na rua da minha casa tinha 2 tanques de guerra, eu tirei foto, mas não mostro não, porque falaram que eu não podia mostrar mais. Não mostro assim, porque eu nunca tinha visto aqueles soldados, né, com aquelas coisas, aquele tanque de guerra mesmo, só em desfile, né, na rua da minha casa tinha, para proteger, eu nem sabia se era para proteger ou se era para atacar, né, mas de qualquer maneira estava ali. Eu não entendia nada da língua ainda, eu não tinha muitos amigos, eu não conhecia meus vizinhos, eu não tinha telefone, eu só consegui fazer uma ligação, eu tinha uma ligação que eu podia fazer da casa de uma pessoa que ainda estava funcionando o telefone dela. E aí eu falei assim, para quem eu ligo? Porque eu pensei assim, se eu ligo para minhas irmãs, elas vão começar a chorar, a gritar, ninguém vai ouvir nada. Que eu estou bem. Então eu falei assim, pensei, vou ligar para o pastor Carlos. Falei, não vou ligar para a pastora Vera também que vai chorar. Então eu falei, eu vou ligar para o pastor Carlos que é prático e eu vou dizer assim, é assim, eu tenho 1 minuto. E é isso, não sei quanto retorno a próxima ligação. E o pastor Carlos virou para mim assim, não se esqueça, ele está aí com você. E eu tinha aquela sensação, irmãos, que Deus estava comigo. Algumas pessoas saíram, outras não, eu fiquei. E foi um período difícil para o país. Eu peguei 2 revoluções. A primeira eu não saí, na segunda eu tinha uma viagem marcada, eu saí na sexta, o presidente caiu no domingo, foi providencial mesmo de Deus, eu acho que naquele dia, que acho que eu não teria 2 revoluções em 2 anos, não sei se eu teria emoções para passar tudo aquilo, mas enfim, o que eu queria dizer, o Senhor que prometeu, que estaria conosco, Ele está conosco, nesses 14 anos na minha andança, Deus me livrou de tantas coisas e Deus te livrou de tantas coisas. Deus te livrou hoje de alguma coisa. Deus te guardou de alguma coisa hoje. Porque o Senhor é assim que Ele faz. Esses dias na casa, uma pessoa perguntou, você não teve medo disso? O que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu não fico falando, porque não tem que ficar falando, mas eu já tive em lugares de sair do lugar e no mesmo dia ser bombardeado. E eu voltei lá depois, numa boa. Porque eu sou forte? Não, porque o Senhor está comigo. E se tiver que morrer, morreu. Vou para o céu antes de vocês, só isso. Chego na casa do Pai antes de vocês, é lucro. Não é perda, é lucro, né? Mas Ele sabe o que Ele está fazendo.
Uma das coisas que a gente tem é o medo. Medo de ampliar. Medo de estender. Porque a gente esquece da promessa que ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou convosco todos os dias. Interessante que Jesus fala isso já subindo aos céus, na ascensão dele. É a última frase dele em Mateus 28 para os discípulos. É a última frase. Ele diz: vá, ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Enquanto você prega, enquanto você evangeliza, enquanto você ama o outro, Jesus está contigo. Enquanto você está fazendo, Jesus está contigo. A gente nunca está sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eu queria também lembrar de uma coisa, que estender o todo que significa proteção, para aquele que está cansado, que abriga do vento, que abriga da chuva, né? A gente tem tanta chuva aqui, que a gente tem que correr mesmo com todo, às vezes na casa dos outros, que, né, a gente pega às vezes de surpresa, a gente fica procurando onde dá para você entrar, onde tem um toldinho na frente, mas não é esse todo, é esse lugar de abrigo, esse lugar de proteção. Amplia, tenha espaço, para que outros venham, para que outros venham, para que outros encontrem o que você encontrou, para que outros cheguem a Deus, a Deus. E eu queria falar de hospitalidade. E eu queria pedir então para vocês colocarem os versículos do PowerPoint que está aí, da hospitalidade, porque é uma coisa que a gente pouco fala na igreja. E hospitalidade, pode pôr um antes. Esse. Sabe, eu queria falar sobre isso. Antes de encerrar, vou encerrar em 5 minutos. Espero cumprir minha palavra. Mas eu queria falar sobre isso. Estenda o todo para ser hospitaleiro. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, fala de hospitalidade. Não em todos os livros, mas tem 105 vezes. E Jesus e Deus fala para a gente ser hospitaleiro. E ser hospitaleiro não é abrir só a sua casa, é abrir seu coração, a sua alma, para receber o outro. Não é só físico, mas é emocional e espiritual. Novos amigos, novas pessoas. E a gente está acostumado a andar em grupinho. Meu grupinho, meu grupinho, meu grupinho. E a Bíblia fala que a gente tem que ser hospitaleiro. Eu vivi na cultura árabe todo esse tempo, eu achava que o brasileiro era legal, hospitaleiro. Não, a gente não entende nada de hospitalidade. Até você morar perto de um árabe. Vocês não têm ideia o que é vizinhos. Você não tem ideia o que é pegar açúcar do lado do vizinho, na casa. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de você estar numa rua perdido, a pessoa indo trabalhar. E você fala assim, você sabe. Aí ele olha para você, você não é daqui, né? Não. Espera aí, liga para o patrão, liga para alguém, vou chegar atrasado porque eu vou dar uma carona para essa moça que é do outro lado. Não precisa, só me diz que eu vou pegar um Uber. Não, você é visita no meu país. Eu moro aqui 10 anos. Não, mas você não é do meu país. Você é estrangeira. Você é estrangeira. Irmãos, estrangeiro no mundo árabe. Eu perdi isso, né? Porque o pessoal fala. Esse dia alguém perguntou, eu falei assim, ninguém. Uma pessoa de lá, né? Me perguntou, eu falei assim, falei, tá com saudade do quê? Eu falei, tô com saudade de me chamarem de madame. Lá todo mundo me chama de madame.
era bem tratada, por ser estrangeira. Toda mulher lá estrangeira é chamada de madame. Então me chamavam de madame e me tratavam bem por ser estrangeira. Porque eles têm essa coisa de hospitalidade com o estrangeiro, mas eles também têm com eles. Ninguém dorme na rua, até hoje. Pode ter um hotel ali, se tiver que pagar o hotel, eles pagam. E eu não estou falando de gente rica, não. Estou falando de assalariado. Assalariado. Eles não deixam o outro passar necessidade. Eu não sei como eles fazem, mas eles fazem. Eles fazem. O mês do jejum no Ramadã, no final do dia, a primeira refeição você faz entre família e tal. Mas assim, tem muita gente que não consegue comer porque é pobre. Você passa pela rua, tem comida para todo mundo. Comida, suco, frutas. Eles se juntam e fazem isso. Eu morava num prédio que são 22 andares. Cada andar tinha 6 apartamentos. Árabe tem muitos filhos, né? Então você imagina. Aí no Ramadã a gente juntava, nas duas noites pelo menos, a gente fazia na rua, fechava a rua avenida, que nem essa aqui, gente, ninguém está nem aí. Fechava, todo mundo levava as cadeiras e mesas e sentava lá e compartilhava. Eu lembro a primeira vez, eu estava morando lá 1 ano, no segundo ano eu recebi o convite. Lembro o dia que eles falaram assim, olha, vem compartilhar com a gente, vem comer com a gente. E isso era umas 4h30, 5h, nem dava tempo de eu preparar nada. Aí ele falou assim, você não precisa trazer nada, você é nossa visitante. E aí, 200 e poucas pessoas sentadas, e cada um vinha me cumprimentar, eu te vejo no elevador, como que é o seu nome? E aquele dia foi o dia que eu me apresentei para os 22 apartamentos, né? E dizendo o meu nome, porque eu era a única estrangeira ali sentada no meio deles. Mas essa questão de compartilhar o que tem, a hospitalidade. Nós estamos vivendo num mundo moderno que tem a sua coisa boa, mas nós perdemos isso. De primeiro as casas eram grandes, não eram? Você podia até ser pobre, mas a sua casa era grande. Vamos lá, 40, 50 anos. Tinha espaço para receber visita. Tinha área, tinha quintal, tinha qualquer lugar. Você podia receber visita. Aí nós fomos fazendo a modernidade, os preços, a economia. Hoje os apartamentos mal cabem uma pessoa. E moram 3. Isso nos tirou também essa parte de achar espaço para trazer pessoas perto de nós. E hoje a gente está tão preocupado com o que oferecer, que a gente não tem tempo mesmo, porque a gente, mas minha casa não está limpa, mas não sei o que, não sei o que, e a gente não recebe. Eu queria lembrar que hospitalidade é o que o Senhor mandou a gente fazer, porque você pode hospedar até anjos. Você pode dar uma refeição para alguém, ele precisando não, porque a gente sempre pensa em refeições, é para quem é mendigo e tal. Mas eu já comi refeição na rua que alguém me deu, e não estava mendigando nada não, alguém ofereceu, eu aceitei. Mas a gente precisa voltar a ter isso, porque isso é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Nós deveríamos ser os primeiros a receber os refugiados que estão no Brasil. Nós deveríamos ser os primeiros a cuidar das pessoas de rua. Porque isso é mandamento, isso tem que ser feito. Sem medo, sem medo. E eu vou encerrar com uma frase de que eu gosto muito, de um teólogo, você pode pôr para mim? Agora é aquele outro, da hospitalidade. Num dos livros dele, não, um antes, esse. Não sei se você já leu alguns livros dele, ele já morreu. Um holandês, mas num dos livros dele tem um livro só chamado Hospitalidade. Ele diz, hospitalidade significa principalmente a criação de espaço livre, onde o estranho
pode entrar e se tornar um amigo em vez de um inimigo. Hospitalidade não é mudar as pessoas, mas oferecer a elas um espaço onde a mudança pode ocorrer. Será que sua casa é esse espaço? Será que seu trabalho é esse espaço? Será que sua sala de aula é esse espaço? Não é trazer homens e mulheres para o nosso lado, mas oferecer liberdade não perturbada por linhas divisórias. É receber como eles estão. É caminhar com eles, é abrir esse espaço. Abrir esse espaço na nossa vida espiritual, emocional e física para ter o outro. Como a gente se fechou, como nós estamos tão fechados, e como que nós queremos alcançar e fazer o ID de Jesus. Sabe, Jesus, ele ia para a rua, mas ele também dizia assim, ó, quando dois dos seus iam se tornar discípulos, perguntam, mas onde você mora? Ele falou assim, ó, vem aqui e veja. Vem ver. Não tinha nem casa, né? Nem lugar para reclinar minha cabeça, nem lugar para dormir, morar na casa dos outros. Mas ele disse assim, ó, vem ver. Como que você vive com a sua esposa? Ah, espera aí. Pastor Marcelo, não é crítica não, tá? Só para dizer. Né? A gente ficou tão fechadinho, espera aí, a gente tem um método, a gente tem um negócio. Não, vem para minha casa e vê. Vem andar comigo. Vem comigo, vem conhecer o Senhor. Eu acho que um pouco da DPL quer trazer isso daí. Vem ver. Vem ver o que está acontecendo. Vem ver como nós cultuamos a Deus. Vem ver como nós fazemos. É abrir espaço. Ampliar o nosso todo. Trazer as pessoas para o mesmo ambiente de proteção, abrigo que nós temos. E eu vou terminar novamente dizendo a seguinte coisa. Alargar, estender, firmar. São ordens. Ou você vai obedecer hoje, ou você vai andar 11 quilômetros. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você, qual é a parte que você tem que estender, qual área da tua vida, eu não sei. Mas eu sei que essa é uma decisão minha e sua. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você fizesse a seguinte oração. O que eu vou pedir para você orar vai ser a seguinte coisa. Você não precisa repetir agora não, porque eu quero que você entenda o que eu vou pedir para você orar.